Chega mais nação, vamos reagir aqui agora os palmeirenses falando sobre o nosso Mengão. Flamengo que está entre os 10 melhores times do mundo, isso mesmo, entre os 10 melhores. Mídia palmeirense se rendendo ao Flamengo e também trazendo os detalhes sobre as saídas e possíveis chegadas de jogadores no Flamengo. Também com fontes e informações sobre um possível plano B para Felipe Luiz, caso ele não renove com o Flamengo. Tudo isso e muito mais no vídeo de agora. Convido a você a se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir esse vídeo para não perder nada sobre o Flamengo. Dito isso, vamos para o vídeo. Jornal europeu, A Bola, um jornal clássico lá da Europa, né, de Portugal. Eles trouxeram ali na coluna de repercussão internacional as 10 equipas que marcaram o futebol internacional em 2025. Eles chamam de equipas, né? Eu lembro do Abel quando eu vejo equipa. E aí eles trouxeram esses 10 clubes que marcaram o futebol internacional em 2025. E a gente tem brasileiro na lista, viu? O primeiro clube que eles colocam aqui na coluna é o PSG. Domínio quase absoluto. Aí eles falam, né, que foi campeão europeu e intercontinental, vencedor da Supertaça da UEFA e do 4º título francês seguido, que apenas escapou aos Blues, né, no Mundial de Clubes, que foi quando o Chelsea superou o PSG. Um ano cheio para Luiz Henrique e Luiz Campos, que concretizaram a ideia mais pura do que deve ser uma equipe. Aí eles colocaram aqui também o Chelsea, né, o sonho americano do underdog. Ó, bateu o Betis na final da UEFA Conference, contra todas as expectativas e diante do super favorito campeão europeu PSG, arrebatou o Mundial de Clubes. Não sendo já uma equipe feita, arrasou os franceses em Nova Jersey, embalado por uma exibição estratosférica de Cole Palmer. O potencial é enorme e ficou aí provado. E aqui também eles colocam o Flamengo, a América do Sul em tons de rubro-negro. É desse jeito que eles definiram a equipe do Flamengo. Ó, com o português José Boto na direção desportiva e a serena e meticulosa condução de Felipe Luiz, o Flamengo deixou poucas dúvidas sobre quem é a melhor equipe da atualidade no Brasil e na América do Sul, com a conquista do Brasileirão e da Libertadores diante do mesmo rival, o Palmeiras de Abel Ferreira. E aí depois você teve a Liverpool, né? Em equipe que ganha não se mexe, falou aqui, né, dos feitos do Liverpool. Colocaram também a seleção de Portugal, a Liga das Nações mais valiosas, destacando aqui. Colocaram o Barcelona, talento, magia e talvez uma pitada a mais de risco, falando sobre um ano de futebol espetacular, colocado sobre o Rivaldo, graças ao talento puro de Yamal e de Rafinha no ataque. O Crystal Palace, eles também colocaram aqui. O Arsenal também colocaram aqui. O Nápoles. A Espanha, né, a candidata que se prepara para o Mundial. Hoje a Espanha ela está no número 1 do ranking da FIFA. Ultrapassou a Argentina desde setembro nesse ranking. E foram esses, né? Entre seleções e as equipes tradicionais, eles elencaram aqui os 10 clubes que foram um destaque internacional. Mais uma vez, a gente tem a evidência ali do Brasil sendo representado pelo Flamengo. Importante essa visibilidade. A gente sempre gosta de pontuar isso daqui aqui. Obviamente que a gente tem muita rivalidade, né, aqui dentro do Brasil com as outras equipes. Então fica aquele sabor meio que amargo, assim, pô, os caras saíram lá e a gente ficou de fora. Pô, você nem deveria estar falando isso. Mas tem o ponto positivo também, pessoal, que é a valorização do produto futebol brasileiro, né? E isso reflete no futebol brasileiro como um todo. Porque faz com que as pessoas pesquisem mais o futebol brasileiro. E querendo ou não, no mesmo trecho da coluna que nós temos o Flamengo, a gente tem aqui o Palmeiras aparecendo, né? Como a equipe que estava ali disputando páreo a páreo com o Flamengo. Então, querendo ou não, essa notícia acaba respingando um pouco da gente. Eu sei que não do jeito que a gente queria, é claro que a gente queria estar em evidência
pelo Palmeiras, mas de certa forma respinga um pouco na gente e isso acaba sendo positivo, até porque eles falam sobre o Abel Ferreira como já se fosse uma figurinha carimbada dentro do futebol europeu, como já se fosse muito conhecido. Então isso significa que a repercussão lá de Abel Ferreira e de Palmeiras, elas são positivas para a equipe brasileira também, né? A gente pega uma carona lá. Poderíamos estar no protagonismo, no comando do carro, mas a gente não tá dessa vez. Vamos ver agora se em 2026 a gente entra, né? Tamo junto, galera. Bom. E o Flamengo fechou 2025, de novo, com a maior média de público do Brasil e projeta 2026 com receita mais reforçada ainda do que foi este 2,2 bilhões em 2025, tá? Que coisa, né? E o que acontece? O aumento da média de público do Flamengo em 2025 combina fatores esportivos e extracampo. Sob o comando do Felipe Luiz, o time manteve atratividade com nomes como Arrascaeta, Bruno Henrique, Pedro, que ajudaram aí a tornar cada jogo um evento grande e com bastante apelo para a torcida. As campanhas de sócio-torcedor foram mais robustas, mobilização digital e ações promocionais também contribuíram para lotações frequentes aí nos estádios onde o Flamengo joga. Inclusive fora, né? Lota tudo. Não importa se for só em casa, no Maracanã, mas se for jogar fora, lota toda a parte do visitante lá. A melhoria nas experiências nos dias de jogos, com mais atrações antes das partidas e iniciativas de engajamento, reforçou a decisão do torcedor ir ao estádio. A maior média do público trouxe efeito direto nas receitas de bilheteria e programas de sócio, ampliando previsibilidade financeira para a diretoria do Luiz Eduardo Batista, que é o BAP, né? Com caixa mais confortável, o clube ganha margem para planejamento de elenco e investimentos em infraestrutura. Aí que tá, né? Então, a nação rubro-negra celebra aí a liderança nacional de público e já projeta 26 com metas claras. Manter a média elevada, transformar a presença recorrente e seguir fortalecendo a relação entre time e torcida. E não tem jeito, né, cara? A torcida do Flamengo é gigante. Todas as pesquisas aí que tem só comprovam isso. Tem aqueles babaca, aqueles idiotas que ficam falando negócio de torcida terceirizado, que é vamos falar a verdade, uma besteira gigante. Os caras invejam até da torcida do Flamengo. Onde vai o Flamengo lota. Não tem no Brasil inteiro. Agora, você vai ver, Supercopa do Brasil, onde fizer Supercopa do Brasil, a maioria vai ser a torcida do Flamengo, embora a torcida do Corinthians seja gigante também. Mas não tem jeito, cara. Com a torcida do Flamengo ninguém pode, com a nação rubro-negra ninguém pode. A gente tem que parabenizar aí esse gigantismo todo. E todos os anos, todos os campeonatos, Flamengo, maior média de público, sempre o torcedor tá lá. Não importa nem o preço do ingresso às vezes parece que aumentou ainda e a torcida do Flamengo tá junto em todos os lugares. Inclusive nos jogos, quando vai jogar fora de casa, os caras triplicam o preço do ingresso e o torcedor do Flamengo tá lá. Realmente tá de parabéns aí a nação rubro-negra, só fazendo que o Flamengo cada vez maior, né? Vai ficar cada vez maior isso aí, né? E nós vamos ter que acompanhar. Uma matéria interessante do torcidaflamengo.com sobre o Samuel Lino, né? Samuel Lino que veio com grande promessa aí, o jogador mais caro na época do Brasil, né? Integrou o elenco do Flamengo, começou a jogar e mostrar por que ele que é um dos jogadores mais caros do Brasil, cara, né? Mais na contratação das mais caras. Só que aí ele oscilou bastante, né? Teve torcedor pegando no pé que ele estava fora de forma, porque ele estava nas baladas lá no Rio de Janeiro. O Flamengo se defendeu, falou que não é isso, que é um grande profissional. Só que aí o Flamengo entende que a oscilação dele é normal, até porque ele não teve uma pré-temporada, né? Ele foi contratado pelo Flamengo, já foi posto para jogar, sem nenhuma pré-temporada, sem nenhuma adaptação, e aí é natural que ele teve suas oscilações. Porém, é um jogador que foi decisivo em alguns momentos, né? Fez gol, deu assistência, em outros momentos ele
falhou, realmente não teve esse protagonismo todo, mas o Flamengo entende que ele é um jogador muito bom, acima da média, jogador de seleção brasileira e que com certeza, né, nível europeu, e que com certeza ele vai sim ter o seu protagonismo no Flamengo, basta ter paciência com ele, tá? Segundo a reportagem aqui do torcidaflamengo.com, a comissão técnica do Flamengo enxerga o crescimento de Lino como um processo normal, especialmente considerando que ele não teve pré-temporada e teve que se adaptar rapidamente a um novo modelo de jogo e a pressão de atuar em um dos clubes mais emblemáticos do Brasil. O gol que rendeu o título contra o Ceará foi um marco que deve ajudar a restaurar a sua confiança e potencializar a sua performance em 2026, tá? O Samuel Lino considera essencial a evolução no Flamengo e pretende aproveitar a pré-temporada para se ambientar melhor ao clube e à torcida. O planejamento inclui um acompanhamento individualizado para maximizar o desenvolvimento dele, tá? E ele tem usado seu tempo livre para se dedicar a um projeto social em São Bernardo do Campo, mantendo a sua forma física para a retomada aos treinamentos previstos para o dia 14 de janeiro. Então, Samuel Lino, uma aposta aí do departamento técnico aí do Flamengo. Então, vão para cima, vão recuperar esse jogador, fazer ele na linha e render muitos frutos aí para a torcida do Flamengo. Tomara que dê certo. Agora, a notícia que muitos estavam aí curiosos é a questão da barca lá do Flamengo, né? O Felipe Luiz já mostrou quem ele não quer contar para 2026. E não tem muita surpresa aí, né? É uma coisa que a gente já estava desconfiando, né? Quem seria essa galera aí? O Juninho já saiu, era um deles, né? Foi contratado o Pumas do México, o Flamengo já vendeu por 5 milhões. Aí os outros são o Matias Vinha, o volante Alan e o Michael. Nenhuma novidade aí. A única coisa que eu achei que poderia estar aqui também, ou a pessoa que poderia estar aqui também não está, parece que houve uma mudança aí no planejamento, é o Cebolinha. O Cebolinha ir embora, mesmo pedindo para sair do Flamengo, mesmo pedindo para ganhar mais minutagem em outros clubes, ele não está nesta lista de dispensa do Flamengo, o qual o Felipe Luiz coloca que não quer contar para 2026. Né? Eu acho que o Matias Vinha foi até um pouco injustiçado, teve suas lesões e tal, não conseguiu se firmar, mas é um baita de um jogador e se você vender ele para um time rival, você vai ter problema. O volante Alan, esse realmente teve muita chance no Flamengo e não aproveitou. Eu acho que ele não conseguiu se encaixar ali quase que em nenhum momento no Flamengo, então vai ser negociado, vamos ver para onde, né? Assim como o atacante Michael, que voltou com toda a pompa, né? Foi embora lá para o Catar, voltou, mas não conseguiu se firmar, mas é um jogador de grande potencial e se o Flamengo negociar com um time aqui da Série A, pode ter problema também, né? Vamos aguardar para ver para onde vai essa galera, né? O Palmeiras podia aproveitar aí o Matiazinha, ou até o Michael servir no Palmeiras, tá? O Palmeiras não tem toda essa pompa do Flamengo em elenco, né? Embora tenha gastado bastante dinheiro, né? A gente sabe que o elenco do Flamengo é muito mais, né, pomposo, é um elenco muito mais forte, um elenco muito mais europeu do que o Palmeiras. O Palmeiras pega muito cara aqui da América do Sul, né? Aposta no potencial, muitas vezes não dá certo, pouquíssimas vezes dá. Então, e agora o Palmeiras, inclusive, né? A notícia que eu dei atrás aí, né? Vendeu um de 7 milhões de 20 e poucos anos, comprou um de 30. Vamos ver, né? Vamos ver. Bom, e para finalizar aqui, a proposta recusada pelo Corinthians ao... É isso aí, nação. Os créditos na descrição para Opina Porco e deixa o palmeirense falar. Neto e também Tadeu trouxeram aí essas informações. Flamengo entre os 10 melhores times do mundo. E as saídas de Alan, Michael, Vina, que já estava esperado. Também tem Carlinhos, que retorna de empréstimo do Vitória, que tem contrato até o final de 2026. Pode sim, não só ser emprestado, como também ser vendido para outro time. E a bomba da vez, a bomba do dia é a seguinte: Felipe Luiz pode não renovar com o Flamengo e também o Flamengo já tem plano B para contratar outro técnico.
o nome da vez é Arthur Jorge. Isso porque o Flamengo está travando uma briga juntamente com o empresário do Felipe Luiz, o qual está travando a negociação sobre salário, bônus e outros valores que estão na mesa. Então o BAP já deixou tudo na mão de José Boto, falou, ó, é até aqui que eu consigo pagar, é até aqui que eu consigo ir. Veja com ele, veja com o empresário, eu desejo que ele continue conosco até 2027, mas o nosso limite é aqui. Existem números sobre esse salário, né? Porque Felipe Luiz foi em 2025 o treinador que recebia menos de todos os times da Série A. Felipe Luiz estava recebendo 300 mil reais por mês, sendo que era o melhor técnico atualmente do Brasil e da América do Sul. Mas, por ter vindo da base, o Flamengo foi lá, renovou o contrato, né? Porque ele veio, ganhou a Copa do Brasil e aí estendeu até o final de 2025 com a nova gestão. E aí existe essa possibilidade. Existe o desejo mútuo, Flamengo e Felipe Luiz. É um encaixe perfeito, né? O que a gente conseguiu ver em 2025. Essa combinação de um técnico inteligente, com tática, com desejo, com amor pelo clube rubro-negro. Então conseguiu juntar o útil e o agradável ali. Mas existe agora valores. Espera-se que Felipe Luiz em 2027, muito provavelmente, que ele cumpra o requisito que precisa treinar um time da Série A, um time profissional de no mínimo 2 anos, para que ele vá para a Europa. Falam-se muito sobre ele ir para o Atlético de Madrid e substituir Simeone. Mas enquanto isso, existe a possibilidade de ele renovar com o Flamengo. E o Flamengo não está simplesmente parado, esperando o Felipe Luiz dizer, não, eu vou aceitar, ou seu empresário, não, eu vou aceitar. Corre por fora e o nome da vez é, caso o Felipe Luiz não renove com o Flamengo, ele vá atrás de Arthur Jorge. Eu não vejo o Felipe Luiz em outro time sem ser no Flamengo aqui no Brasil. Ele já expressou isso várias vezes, mas envolve, né? Quando envolve isso, envolve valores e dinheiro, não sabemos o resultado. Falta apenas 5 dias, o contrato de Felipe Luiz vai até dia 31 de dezembro de 2025, onde dia 1º de janeiro de 2026, se ele não renovar com o Flamengo, ele fique livre no mercado. Eu espero que isso não aconteça, espero que consigam aí achar um acordo que seja bom para os dois, para os três, né? Que o empresário também está envolvido. E aí o Flamengo consiga renovar com o Flamengo. Ou pode ser tudo uma história, tudo uma novela, visto que já o contrato já foi assinado, e aí deixa esse imbróglio aí para a mídia continuar repercutindo aí essa notícia. Não sabemos, vamos aguardar, e eu espero que o Flamengo traga essa renovação de Felipe Luiz. A fonte dessa informação veio de Venner Casagrande. O Flamengo corre atrás de Arthur Jorge como plano B, caso Felipe Luiz não renove. Dito isso, convido a você, se for novo, se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir esse vídeo para não perder nada sobre o Flamengo. Também os créditos para Venner Casagrande, Neto, Tadeu. Deixa o palmeirense falar e opina pouco. Abraço, nação.